Olá pessoal, tudo bom? Vamos então responder aqui alguns comentários. A Kátia mandou para nós: por que não investir direto em CRI e CRA? Nunca vejo aplicação direto neles, sempre através de um fundo. Por quê? Porque são muito volume financeiro muito alto. Tem CRIs e CRAs aí de R$ 300 mil, valor inicial, R$ 25 mil. Então, quer dizer, você vai ter que ter um comprometimento da sua posição muito grande desde o começo. E por isso que os fundos imobiliários de papel são muito bons, muito convenientes, porque você vai estar investindo nisso e você vai estar já investindo numa carteira diversificada gerida por um gestor profissional. Então, o motivo básico é o volume financeiro exigido muito elevado para você deixar numa única posição. E, e eu diria assim até que para realmente investidores mais avantajados, digamos assim, pode não ser interessante deixar uma alocação de R$ 300 mil numa única operação. Nesse sentido, a operação que eu digo é o seguinte, porque não é um único fundo. Uma única operação é como se você pegasse um CRI daqueles todos lá do seu fundo imobiliário de papel que investe em 60, 80 CRIs, você pega ali um CRI e coloca uma posição grande nele. Então, para você diversificar isso, pensa bem, quantos CRIs você precisaria ter? 10, 15, 20, e aí a coisa já vai para casa de 3, 6 milhões de reais. Então, realmente, isso é inconveniente até para investidores um pouco mais privilegiados. Guilherme Silveira pergunta para nós: gostaria de saber qual é a dinâmica de novos aportes em Tesouro Direto. Basicamente, Guilherme, a sua vontade. Ponto. O que você quiser, certo? A composição da minha carteira é 40% Selic e 40% Tesouro Selic, 40%. Tá, é 40, não é 80, é 40. E 60% no IPCA 35. Devo privilegiar um ao outro nos aportes ou seria melhor investir em novo título? Comecei a investir no Tesouro Direto há pouco tempo. Bom, sobre investir em título novo, eu não vou comentar porque isso poderia caracterizar uma recomendação de investimento. Mas o que eu posso dar aqui é uma dica muito útil e muito boa. Por exemplo, se a gente faz uma carteira com dois títulos, você pode dizer que não é diversificação suficiente. Mas pessoal, no Tesouro Direto certo? Porque você tem um que é pós-fixado e um que é misto. O Tesouro IPCA é misto, então ele tem o componente pré e o componente inflação. E o Tesouro Selic é o pós-fixado. Ou seja, ele sempre corre atrás de uma taxa que é determinada depois. Vai ter reunião do Copom, né, daqui a um mês e meio, daqui a um mês, e essa taxa é determinada, ele é pós-fixado. Então não tem como saber, no momento do investimento, qual vai ser o seu rendimento aí para os próximos 2, 3 anos, ou 10 ou 20, já nos prefixados nos IPCAs. A gente tem uma noção muito boa, porque no prefixado total, né, 100% a gente sabe tudo, e no IPCA a gente sabe o quanto acima da inflação. Bom, isso já é básico, todo mundo já sabe. Bom, então eu vejo duas alternativas. Antes de eu entrar nas duas alternativas de estratégia, é o seguinte. Mas eu tenho bem mais títulos do que o Guilherme. Eu tenho, sei lá, todos os IPCAs principais e tenho a parcela de Tesouro Selic. Bom, você pode dividir a carteira em dois grupos e olhar o grupo do pós-fixado, do Selic, e o grupo do IPCA. Se ele tem no grupo do IPCA só um título. É isso, só isso, só isso. Mas quem tem mais títulos pode usar essa informação que eu vou dar da mesma forma. Bom, pessoal, a gente sabe por diversos estudos de bolsa e etc que quem faz o aporte mensal religioso certinho na data sempre, 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 esse investidor tem um resultado melhor do que quem faz de tentar acertar e conseguir acertar
os picos e as depressões do mercado. Tá? Tem vários canais aí que falam desse estudo aí de se não me engano, de mais de 100 anos até do mercado americano. Ah, mas o mercado americano não se compara com o mercado brasileiro. Não, não se compara. Mas a estratégia, sim, a estratégia é a mesma. Ou você compra sempre, que é uma estratégia corretíssima, ou você tenta acertar os picos e os vales. E aí, mesmo acertando os picos e os vales, você acaba ganhando menos do que quem compra sempre. Quem compra sempre, por quê? Porque o segredo, pessoal, é o juro composto, é o longo prazo. Como os títulos públicos têm o juro composto certo para você na data de vencimento, mais um motivo para você comprar sempre, certo? Então, não quero queimar neurônio, quero comprar sempre, beleza? Estratégia excelente, você vai ganhar no longo prazo, certo? Você continua alocando nos percentuais que você estabeleceu. E a outra possibilidade qual seria? A outra possibilidade seria o seguinte: eu vou acompanhando o mercado e quando as taxas ficam um pouco mais altas, eu posso, no Tesouro IPCA, eu posso para isso utilizar os quartis, eu posso utilizar a média do ano, a média dos últimos 2 anos. Cada investidor vai estabelecer o seu critério. Aqui no canal a gente mostrava durante um tempo, até se vocês quiserem que eu volte a mostrar os quartis, a gente volta a mostrar. Então você, quando está no quartil alto do IPCA, você coloca uma parte maior do seu aporte, ou todo o aporte até, naquela taxa mais alta em que o quartil está mais alto. Lembrando sempre que se a gente usar estatística formal, para analisar títulos públicos, a gente tem que lembrar o seguinte, que a estatística ela dá certeza em cima dos dados analisados, não para o futuro. Porque não é porque a taxa subiu que ela não continua subindo, não é porque a taxa caiu que ela não continue caindo. O mercado é assim, pessoal. O mercado ele prega peça o tempo todo, ele desmonta qualquer matemática mais refinada. É assim, tá? É assim. Tendo isso em mente, quer usar estatística, usa. Mas tem que ter isso em mente, que o mercado ele vai para onde ele quer. Pode fazer a análise estatística mais sofisticada que existe. Pode utilizar o método de múltiplas variáveis, pode fazer o que quiser, analisar em camadas, olha, toda aquela estatística que a gente vê nos cursos de mestrado. Né? Pode usar tudo isso aí. Vai dar errado. Vai dar errado porque o mercado anda para onde ele quer. Tá? Mas eu acho um termômetro bem interessante. Até porque eu comecei a fazer isso 3 anos atrás e vários canais copiaram. Então, pessoal, então naqueles momentos em que a taxa do IPCA fica mais alta, você coloca um pouco mais. No momento que a taxa começa a cair e a queda parece que não acaba mais, é assim, né? Quando sobe, sobe sem parar. Quando cai, cai sem parar. Tá caindo sem parar, vai fazendo aporte no Selic e, eventualmente, se desbalanceou um pouco ali a sua alocação, você corrige. Se a taxa no futuro ficar mais favorável para o IPCA, você desconta ali, resgata o Selic mais antigo e coloca no IPCA se a taxa ficar atraente de novo. E assim você vai jogando, sempre mantendo assim, ó, não precisa manter rígido. Isso é outra dica importante, pessoal. As pessoas querem manter rígido a alocação. Não, não. Você pode ter assim uma certa frouxidão, não sei se está certa essa palavra, mas pode ter ali uma margem de manobra, certo? Uma margem de tolerância para você, se uma hora ficar 45, 55, ou se uma hora ficar 65, 35, não tem maiores problemas. Tá? E uma coisa interessante também de ser dita é o seguinte: para ações e fundos imobiliários, para renda variável, essa estratégia de manter fixo sempre o mesmo percentual daquele ativo
ele é um pouco complicado de executar na minha visão pessoal de investidor, porque, veja bem, se um ativo aumentou muito o preço, você vai vendê-lo, tá? A questão da alocação te faz vender na alta e vai comprar um ativo na baixa. Mas quando é renda variável, a gente pode estar vendendo um ativo bom para comprar um ativo ruim, tá? Então não esqueçam disso também. Já no caso dos títulos públicos, todos eles vão chegar ao valor nominal no vencimento. Valor nominal de Tesouro Selic, valor nominal atualizado de Tesouro IPCA e valor nominal de prefixado, que é R$ 1.000. Então, no Tesouro, não tem erro. Você pode, se quiser, fazer a coisa bem rígida, mas eu não vejo vantagem. Tá? Então, seriam duas alternativas, duas estratégias. A primeira, compra sempre nessa proporção que você estabeleceu. Você faz essa escala aí de 40 a 60, faz isso do aporte, e não se preocupa com a valorização que acontecer na carteira no futuro, porque a carteira vai te fazer vender Tesouro IPCA para comprar Tesouro Selic, o que pode não ser bom no longo prazo, certo? Ficar trocando aí, porque a gente não sabe o comportamento futuro da inflação, e a Selic sempre anda atrás da inflação, certo? Tá? E a outra estratégia é o seguinte: não, eu quero dar um tempero aqui e eu vou escolher quando que eu vou aportar mais no IPCA, quando que eu vou aportar mais no Selic. Então, momentos de taxa alta, aportar mais no IPCA, e momentos de taxa baixa, aportar mais no Selic, podendo fazer rebalanceamentos ao longo do tempo. Isso seria outra forma de enxergar um investimento numa carteira assim, com Selic e IPCA sendo os dois pesos principais da sua carteira, esses dois tipos de ativo. Pode ter Selic de vários prazos e IPCA de vários prazos, obviamente. Certo, pessoal? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.